Prosseguindo o nosso conceitual Moscas Cigarras, parte 4, aqui sobre a mesa nós encontramos uma metodologia que eu já difundo há muito tempo, referente à matriz de corte, ok? No qual podemos nos utilizar de forma muito simples, utilizando um papel cartão reciclado, um material que eu costumo sempre trabalhar. Aqui eu procuro utilizar esses materiais de embalagem, este aqui no caso de filtro de papel, para este verso aqui, que é um papelão de cartão, papel cartão, né? Ele funciona muito bem para N matrizes de corte. Essas matrizes de corte nos propicia definir então quais padrões de corpos assim desejamos fazer, sejam eles elaborados por nós ou adquiridos através de matrizes pré-existentes na internet ou por pesquisas entomológicas que nós podemos fazer, né? Aqui existe 6 padrões de corpos de cigarra que eu determinei. Esta aqui sendo a número 1 de 45 milímetros, que é o padrão maior que eu já encontrei referente a cigarras, tá? E na sua estrutura corporal. De forma que a menor eu considerei de 20 milímetros. Lógico que existem padrões menores de cigarras abaixo de 20 milímetros, não é? O universo de mais de 1.500 espécies de cigarras encaixa, logicamente, cigarras diminutas. Mas eu adequei até o tamanho de 20, não sendo um ponto aqui final. A pessoa pode fazer menor e adequar ao anzol que você assim desejar, né? Eu estou limitando a 20 milímetros o tamanho do corpo, não a estrutura de asas, tá? Não a cigarra no seu todo, e sim a estrutura corporal. De forma que eu criei aqui uma linha imaginária de 45 milímetros a 20 milímetros e dispus 6 tamanhos de corpos, ok? Os quais estão aqui. Esta referência de corpos me possibilita, assim, determinar que tipo de atado eu determino a fazer. Não seguindo propriamente dito o shape exato que esse padrão me predispõe, né? A utilização de algumas técnicas, nós podemos ou tê-los exatamente como está aqui, ou tê-los de forma como referencial, sendo que, se usarmos, por exemplo, a linha de atado, vai sofrer uma compressão e o material que assim usarmos, se no caso o EVA, ele vai tender a diminuir a sua condição aqui de largura, mas não perdendo o seu comprimento. Serve sim como um referencial para corte, ok? Para corpos maciços ou corpos em chapas, ok? Essa metodologia eu também aplico mixada aos besouros, como vocês podem ver aqui também. A mesma metodologia eu uso para os besouros, para corpos de besouros, abdômenes e tórax, ok? Dos besouros, que assim já expliquei a vocês aí, né? Essa metodologia ela se aplica a N padrões de insetos. Por que utilizar desta forma? Porque é uma forma mais simples de se obter tamanhos de anzóis que assim determinamos de mais uso, mais frequente, né? Temos resultados mais efetivos em anzóis que caibam neste padrão de corpo, ou para um anzol de numeração menor que caiba neste corpo. Dependendo do que você pretenda vir a pescar, que espécie de peixe você venha pescar, e no caso, morfologia da forma da boca do peixe, nós temos que adaptar, então, o conjunto do inseto. Assim bem falado por alguns autores já
internacionais como nacionais também, referente a algumas espécies de peixes, né? Nós temos que nos adequar a detalhes técnicos, assim nas moscas, para ter uma maior efetividade na fisgada e assim termos o famoso troféu, né? Lembrando sempre que eu consigo sempre pensar e observar que na natureza você pode adaptar de um inseto para outro com pequenas alterações, ok? De forma que, se vocês observarem aqui com um pouco mais de atenção, o corpo de uma cigarra, como assim foi determinado numa prévia demonstração minha aqui, podemos também enxergar com um pouquinho de esforço o corpo de um frog, de um sapinho, ok? Olha só como a natureza ela é muito sábia no que se tange ao shape ou formato de animais. Eles procuram ter muita similaridade, igualdades. Basta se enxergar alguns detalhes aí de acréscimos. Se vocês observarem aqui, nós temos aqui uma proximidade muito próxima de uma cabeça de um sapo. Se acrescido aqui as pernas traseiras e dianteiras, nós temos aqui o shape de um sapo. Eu vou mostrar mais à frente esses detalhes. Seguindo, então, o conceito de matrizes, podemos ter as matrizes feitas, então, de material com corte metálico, ok? Que são essas matrizes aqui, que eu já fiz ao longo de muitos anos, e já tem várias moscas com esses padrões de matrizes. Matrizes essas que proporcionam um trabalho maior, até porque, neste caso aqui, essa matriz metálica aqui, me corta o corpo desta cigarrinha, tá? O que me traz uma facilidade por um lado e um problema por outro. Se eu quiser cortar um corpo maior ou menor, eu vou ter que ou menor aparar com a tesoura ou fabricar uma matriz menor feita em metal, sendo que uma matriz dessa leva um tempo de gasto para se fazer, né? O metal, no caso que eu utilizei, foi dessas serras, tá? Eu afiei essa superfície aqui, destemperei, afiei e modelei o que eu pretendia cortar, né? De forma a encaixar na madeira, sendo colada com cola epóxi e depois utilizar. Essa matriz metálica, ela me proporciona alguns padrões de corte interessantes, como aqui do sapinho também, do gafanhoto, né? Corpos de vários modelos de besouro, que também podem ser utilizados. Esses cortes aqui de corpo de besouro também pode se transformar, como eu já comentei aí, nos corpos de cigarra. Mas as matrizes, sendo feitas elas nesse padrão, tende a gastar mais do que a feita neste padrão aqui. E para ilustrar melhor o que eu estou falando, quando me aproximei de besouros para cigarras, como também o padrão do corpo da cigarra para um padrão de um frog, eu posso provar a vocês que o corpo se aproxima muito do padrão de um frog, ok? Como também podemos observar aqui, com pequenas modificações de shape, nós temos aqui um sapinho, tá? Olha o outro sapinho aqui que eu também já fiz, que se adequa muito ao padrão do corpo de uma cigarra. Com pequenas adaptações, você transporta, tá? Transporta o corpo de uma cigarra. Este aqui praticamente é quase o corpo de uma cigarra, tá? Aí, só observar, nós temos aí exatamente uma proporção muito próxima do corpo de um sapinho para o corpo de uma cigarra. O que traz essa observação da natureza é que
as formas que nós temos, elas podem ser combinadas, sabendo assim o atador trabalhar com as mesmas, né? Muito bem, desmistificado este conceito, vamos entender aqui o que eu consigo então com estas matrizes. De forma que essas matrizes de metal, elas podem me gerar uma quantidade de material farto num tamanho e num formato, né? Pré-determinado pelo shape da matriz, ok? Se assim algum atador aí se embrenhar a fabricar essas matrizes, né? Para o shape que mais costuma atar a sua mosca. No caso aqui, o shape da matriz do nosso besouro, tá? Essa parte traseira aqui é a parte que vai ser fixada no anzol, essa parte central aqui a estrutura corporal e essa parte triangular aqui, voltada para trás, se adequando aqui a olhos do tamanho de uma cigarra e asas, nós podemos aproveitar a estrutura corporal de um besouro para uma cigarra. Como também eu mencionei a mesma situação aqui do corpinho de um frog, de um sapinho, né? Nós podemos também, com pequenos alterações aqui de acréscimo de olho, redução dessa parte frontal aqui, trazermos assim com um volume maior, tá? Com um volume maior de corpo, nós podemos transformar esse frogzinho aqui, segmentando essas partes aqui e modificando essa parte frontal, né, com alguns ajustes, nós podemos transformar o corpinho do frog em uma cigarra, como também o frog pode ser utilizado de uma outra forma, né, fazendo aí um apêndice, né, abrindo um parênteses aí nesse conceitual cigarra, nós podemos também atar tanto salamandras como lagartixas também, tá? Usando o mesmo sistema corporal aqui do frog. Tudo vai muito do que o atador tem de conhecimento prévio de causa, né? De forma que aqui sobre a mesa nós temos então 3 materiais distintos para a confecção de corpos de cigarras, sendo ele a cortiça, ok? Cortiça de rolha, tá? Uma chapinha de cortiça ou da rolha, podemos combinar aí 2, 3 chapas, né, de cortiça, dependendo do que vocês encontrem. A madeira de balsa ou madeira leve, que nós podemos também, qualquer madeira que tenha uma boa flutuabilidade, ou a cacheta também é também muito utilizada, como também o nosso EVA ou Floa, né? Esse EVA de uma densidade média a alta, né? Que ela não tem assim, não sofre no caso, esse aqui foi do tatame, né? Quem lembra aí sabe que eu aproveitei esse tatame que eu achei na rua, né? Estava sendo descartado, eu pedi para meu uso, né? E esse material aqui é bastante interessante. É fácil de se encontrar, não é difícil. Esses 3 materiais distintos, nós temos a possibilidade de assim fazer corpos. E vamos então desmistificar aqui um pouco sobre cada material. Aqui eu tenho com o material da cortiça, já em fase já bem avançada da confecção do corpo, né? Esse corpo dessa cigarrinha já está em fase de finalização, tá? Foi feita com cortiça, tá bom? Aqui eu tenho já então a fixação dos olhos, com o uso aqui do nylon, né? Desse nylon. Figurou aqui os 2 olhos característicos da cigarra, né? Que geralmente são olhos mais esbugalhados, e a sua estrutura corporal feita todo no shape de um corpo de cortiça, né? O outro material que eu estou empregando também para fazer os corpos das cigarras seriam a madeira de balsa ou cacheta, tá? Eu tenho aqui esta chapa, né, de madeira de balsa, retirei aqui uma ripa numa dimensão aqui de 1.2,
por 1,2, que é a espessura da própria chapa, né? E com isso, modelei usando aqui o estilete, né? A ponta do estilete, por ser uma peça muito delicada, muito pequena, nós ajustamos aqui, ainda está numa fase muito crua, para que vocês possam observar. Inclusive os olhinhos também foram modelados, do inseto foram modelados aqui na própria balsa. Diferentemente desta aqui que foi feita em cortiça, que eu agreguei aqui os olhos esbugalhados da cigarra, sendo feito em miçanga plástica. Esse material também é bastante interessante, mas talvez se utilizado numa Dremel, de forma a uma modelagem mais simples. A pessoa que tem habilidade para modelar à mão vai ser uma mosca um pouco mais elaborada, né? Requer um pouco mais de habilidade do atador. Aqueles que têm essa habilidade e se aventuram a fazer, também é um bom material. E finalizando então a lista dos 3 materiais que eu costumo utilizar em minhas moscas, aqui eu apresento a vocês, o EVA é o campeão desses 3 materiais, né? O EVA é um material de fácil acesso, barato, se encontra em várias espessuras, né? Como também em 3 densidades. Nós temos o de alta densidade, bem duro, o de média densidade e o de baixa densidade, que é o bem macio, tá? Esse aqui que eu estou usando é de tatame, ele tem 10 milímetros, eu fiz muitas moscas com ele, tá? Tem aqui também o de 8 milímetros, o de 5 milímetros, né, que seria esse aqui, o de 3 milímetros, 2, e até mais fino que isso, se a gente for encontrar aí. Existem metodologias que nós podemos aplicar sob pressão e calor, comprimir o EVA mais fino e ele obter espessuras até mais finas que isso. Eu já até comentei algumas vezes com vocês aí. De qual for a forma que você procurar utilizar o material, o EVA é um dos que eu acho mais indicado para a fabricação de moscas, por ter uma resistência mecânica maior, tá? Aceitar facilmente os cortes, sejam eles de tesoura, estilete, ou aceitar a condição que eu apliquei aqui neste corpo desta cigarra, que foi criar aqui a modelagem através do calor. Eu aqueci a ponta da agulha de atado e, ao encostar aqui, eu vou modelando, criando sulcos para gerar aqui o efeito que eu desejo no corpo da cigarrinha. Essa modelagem aqui, ela foi obtida com o calor, tá? Primeiro, o shape segue as instruções aqui do meu gabarito. Eu adotei aqui o tamanho do número 4, tá? O comprimento aqui que eu uso seria do gabarito número 4, então eu vou adaptar um anzol aqui para este padrão número 4. Modelei o corpo e essa modelagem aqui foi feita nesta cigarrinha aqui, CPR2, tá bom? Cigarra preta 2, realística 2, tá? Agregada então aqui ao EVA as miçangas plásticas para fazer os olhos. Esses corpos maciços aqui, sólidos, eles são mais fáceis de ser trabalhados, tá? Não necessariamente você precisa ser um exímio escultor e precisar decorar como eu fiz aqui. Eu já demonstrei em atados aí anteriores o corpo de um gafanhoto realístico que foi feito simplesmente com shape, como é o caso aqui desta cigarra que eu fiz aqui de cortiça. Ela tem todo o shape desenhado com a caneta, sem a decoração de sulcos aqui, como eu fiz nesta aqui, que na verdade foi quase uma escultura, né? E aqui simplesmente segue um shape do corpo de uma cigarra, tá ok?
agregando então os óleos plásticos para assim facilitar aqui a melhora da apresentação da mosca. Com isso nós agregamos facilmente no EVA a fixação das patas e asas. Assim, colocando rapidamente o anzol, você já tem uma mosca para pescar. Tá? Uma mosca até bem atrativa para um realismo, se você quiser assim adotar para o atado mais realista. Tá? É bastante interessante. Outra parte interessante aqui também do EVA, que eu defendo muito nos meus trabalhos, é o padrão que eu usei nesta cigarra aqui, né? Essa cigarra aqui, ela possui então segmentos feitos com a linha de atado, e o seu corpo, a sua estrutura corporal saiu desta parte aqui, que também segue a linha do tamanho aqui do meu gabarito número 2, tá? Saiu aqui do tamanho do gabarito número 2. Então, esse gabarito aqui me auxilia para a dimensão das minhas cigarras. Por sua vez, eu posso tanto trabalhar esta estrutura corporal aqui, que foi feita de uma tira de EVA, né? Posso também trabalhar aqui este corpo, eu retirei daqui, né? Retirei dessa parte aqui. Ele é um corpo que tem essa espessura. Eu fiz aqui então os cortes para assim criar o shape lateral, e eu posso trabalhar então, se quiser enriquecer com sulcos feitos com a agulha aquecida, ou utilizando aqui a linha de atado para fazer esses segmentos, como foi o caso ali. A outra metodologia que nós podemos aplicar seria a utilização de uma Dremel, né, e o torneamento, tornear as peças de EVA, tá? Nós cortamos então ou um cilindro ou um bloquinho aqui retangular da dimensão que nós precisamos, aplicamos na Dremel e com uma lixa nós vamos fazendo esses detalhes corporais aqui, sempre seguindo então o gabarito aqui de tamanho, este aqui número 6, o tamanho de 20 milímetros, esse verde mais claro também 20 milímetros, e esse aqui verde escuro já indo para o número 5, que deve ser em torno de uns 25 milímetros, tá? Esse gabarito nos auxilia bastante. Para quem não tem habilidade ou não deseja um corpo tão esmerado como este aqui, né, todo detalhado e cheio de requintes, nós podemos também utilizar aqui de outras técnicas que eu já andei explicando, agregando aqui patas, sejam elas de borracha, silicone ou de nylon, né, para dar um realismo maior, agregar olhos e asas, que pode ser de N tipos, né, como já explicado. Não só o EVA pode ser torneado, como também a nossa cortiça também, né, não esquecendo da nossa cortiça, como também corpos de balsa. Também conseguimos obter aqui o mesmo tipo ou formato com a balsa, tá bom? Então, espero que com isso aí vocês enriqueçam mais aí a estrutura que vocês estão aprendendo aí no nosso curso, e vamos trazendo no próximo vídeo mais informações referentes aos nossos atados